Olá, irmãos! Olá, irmãs! Que bom estar com vocês para mais um dia da nossa leitura bíblica compartilhada. É uma alegria para mim poder dividir esses momentos com vocês. E que bom que a gente chegou para mais esse dia, domingo, dia 16 de junho. Nós leremos os Salmos 43 a 48, mais alguns salmos que vão encher o nosso coração de alegria. Eu quero te convidar a se engajar nesse momento, a prestar atenção em cada coisa que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Eu já te agradeço pela sua companhia até aqui, mesmo nesses dias a gente tendo gravado, não fazendo esse momento ao vivo, mas que gostoso saber que aí do outro lado Deus está agindo, Deus está falando ao seu coração e eu tenho certeza que existe muito mais dele para ser compartilhado entre nós. Eu quero fazer aquilo que a gente sempre tem feito, eu quero começar esse tempo orando com você, pedindo a Deus direção para a leitura que faremos aqui. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor mesmo tem movido no coração a estar aqui com a gente, a buscar a Tua face. E o que eu te peço é que no nome de Jesus, o Senhor derrame graça, o Senhor fortaleça, o Senhor possa, Deus, abrir as comportas dos céus com a Tua misericórdia, para que nós possamos não apenas compreender aquilo que as Escrituras dizem, aquilo que o texto bíblico nos traz, mas para que possamos também ser transformados à medida que temos um relacionamento contigo. Ó Deus, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Vamos para a nossa leitura? Hoje a gente lê os capítulos 43 a 48 dos Salmos. A gente começa pelo Salmo 43, que diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois Tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao Teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa Te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que alegria podermos saber que a nossa alma perturbada, a nossa alma abatida, precisa ser transformada em uma alma alegre, em uma alma cheia de louvor. Porque, embora nós passemos e atravessemos momentos de tribulação, momentos de dificuldade, quando esperamos em Deus, o louvor é uma certeza que podemos ter. Quando tudo passar, os nossos lábios se encherão de louvor, alegria e gratidão por tudo aquilo que o nosso Deus fez e fará. Você pode louvar ao Senhor antecipadamente. É muito interessante que não apenas no Salmo 43, mas em vários outros salmos, essa expressão aparece. Por que estás abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de si? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Não foi dessa maneira que a gente acabou de terminar o Salmo 42? Ontem a gente fez essa leitura do Salmo 42. O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso Deus. E o salmista nos convida a esse exercício contínuo de perguntarmos à nossa alma: por que você está abatida? Esse exercício precisa ser feito por mim e por você sempre. A nossa alma se abate por muitos motivos. Existem muitos ladrões da alegria que tentam roubar a felicidade do nosso coração, o contentamento do nosso coração. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus nesse exercício, dizendo para a nossa alma todos os dias: por que você está abatida? Quando a gente investiga o motivo do nosso abatimento, a gente pode perceber que quase sempre é porque a gente deixou de confiar na provisão, no cuidado e do amor do nosso Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É o convite do salmista para mim e para você. Espera,
em Deus. Vamos seguir a nossa leitura para o Salmo 44? Salmo 44 para o mestre de música dos Coraitas. É um poema. Faze-me justiça, ó Deus. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles. Nos dias da antiguidade, com a tua própria mão, expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu Rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Pausa. Mais uma pausa feita aqui pelo salmista, mais uma pausa feita a fim de que nos lembremos e meditemos nesses atos poderosos de Deus nos salvando, nos livrando, nos lembrando de que Ele é o Deus que concede vitória ao seu povo, o Deus que concede vitória àqueles que esperam nele, mas também o Deus que derrota os inimigos. O salmista rememora aqui, chama à sua lembrança os seus antepassados, aquilo que Deus havia feito por eles tempos antes. Nós somos convidados a estar sempre nessa lembrança de que o Senhor nos protege, o Senhor nos socorre, o Senhor é aquele que nos livra dos nossos inimigos. E depois dessa pausa, o Salmo prossegue. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor. Por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, os nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Mais um salmo que fala acerca do Deus que nos livra, que liberta-nos dos nossos inimigos. Talvez você seja essa pessoa que está precisando do socorro do Senhor, do auxílio do Senhor, vindo na sua direção para te livrar. O seu coração tem permanecido fiel nele, o seu coração tem permanecido fiel à sua aliança com o Senhor, seu Deus. Que Ele te capacite, que Ele te dê forças para permanecer nele. E aqui o salmista termina fazendo essa pergunta. Desperta, Senhor, por que tu dormes? Uma exclamação e uma pergunta, né? Senhor, desperta por nós.
Por que o Senhor dorme? Não nos rejeite, não nos humilhes para sempre, não esconda de nós o teu rosto, porque nós precisamos. Essa postura do salmista de total dependência do Senhor para o seu livramento deve ser a minha e a sua postura. Que a gente permaneça assim sempre, dependentes do Senhor. A gente segue agora para a leitura de mais um salmo, o Salmo 45. Salmo 45, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios dos coraitas, poema, cântico de casamento. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente, pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheio de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas, é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença, com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso, as nações te louvarão para todo o sempre. Aqui provavelmente era um salmo usado na coroação do rei ou nos casamentos reais, quando se exaltava a beleza do rei de Deus. Mas quando eu olho para esse salmo, eu me lembro do príncipe da paz, o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo, que está se preparando para uma noiva que também está se preparando para o dia do grande encontro, para o dia do casamento com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não apenas o Senhor, o nosso marido, espera por nós, mas também nós, como noiva de Cristo, como noiva do Cordeiro, precisamos nos preparar, nos adornar, para que naquele dia em que Ele vier em toda a sua glória, com toda a sua majestade, com a espada na bainha, com o seu cavalo, que nós sejamos aqueles que vão se encontrar entre o cortejo dos que vão se encontrar com o Rei e vão se casar com Ele nas bodas do Cordeiro e viver para sempre ao lado do Senhor Jesus. Que dia maravilhoso, que encontro maravilhoso será esse. O meu coração se enche de alegria só de pensar no dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor, não mais como aquele que vem nos resgatar apenas, mas como aquele que vem se casar conosco e teremos intimidade e plena comunhão com Ele para sempre. Vamos seguir nossa leitura? Agora a gente segue para o capítulo 46 dos Salmos, um salmo muito conhecido também, Salmo 46. Para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria.
Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pausa. Você pode imaginar essa cena? Deus como sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, esse socorro presente na hora das tribulações, e o salmista declara a sua confiança. É por isso, porque Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, porque Deus nos socorre nos tempos de tribulação. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter o nosso coração invadido pelas ondas do terror, ainda que essas ondas espumejem, esbravejem contra nós, nós não temeremos quando essas águas turbulentas vierem transtornar os montes. Ainda que a fúria se apresente contra nós, nós podemos confiar. E aí ele pausa. Você consegue imaginar esse cenário na sua vida? Talvez seja o único cenário, a única paisagem que você tem visto nos últimos dias, semanas, meses, talvez anos. Seja essa a paisagem que está diante de você? Mas o salmista, depois de pintar esse quadro turbulento para nós, nos convida a olhar para um segundo quadro que ele apresenta. Um segundo quadro muito mais tranquilo do que o primeiro, e ele diz, a partir do versículo 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Essa cidade onde Deus habita, ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Mesmo que os inimigos venham, Deus vem em nosso auxílio bem cedinho, de manhã, nesses encontros em que a gente vem buscar a palavra de Deus. Deus vem em nosso auxílio, porque na cidade onde Deus habita, no lugar de intimidade onde nós vamos buscar o Senhor vem nos ajudar, o Senhor vem em nosso auxílio e Ele ergue a sua voz, mandando tudo parar, mandando os nossos inimigos embora, e a gente pode declarar a nossa confiança. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de aliança. É a nossa torre segura, essa torre para onde os inimigos vêm tentando nos atacar, mas não conseguem, porque essa torre é bem edificada com rochas fortes. Eles não vão conseguir nos derrubar, eles não vão conseguir invadir os nossos limites, porque o Senhor é a nossa torre segura. Depois de mais uma pausa, o salmista termina dizendo: venham, vejam as obras do Senhor. Se você tem dúvida, veja as obras do Senhor, vem ver, vem provar e ver como o Senhor é poderoso. Seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E aqui, mais uma vez, o salmista repete o refrão: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, venham ver que eu sou Deus. Somente quando você provar e ver que o Senhor é poderoso, que Ele é aquele que quebra o arco do nosso inimigo, que despedaça a lança como alguém que pega um biscoito e esmigalha nas mãos. O Senhor é o Deus poderoso, que é o nosso refúgio, que é o nosso libertador. E Ele diz: aquietai-vos, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações e eu serei exaltado em toda a terra. Glória a Deus por isso, não é verdade? E a gente tem mais 2 salmos para a nossa leitura. O Salmo 47 é o penúltimo de hoje, o salmo escrito para o mestre de música
também salmo dos coraitas. E depois desse livramento do Senhor, qual é o convite que é feito para nós? Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo, que quebra arcos, que despedaça lanças, que nos ajuda, o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés, escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio... E aqui tem uma pausa, né? Antes de Deus subiu, pausa. Deus fez grandes coisas por nós. Aqui provavelmente os salmistas, os coraitas estão se lembrando de quando eles entraram e começaram a possuir a terra prometida, a terra das promessas. E eles estão se lembrando que Deus havia escolhido aquele povo dentre todos os povos. Depois da pausa, o salmista segue: Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Cantem louvores é a ordem do Salmo 47. Gente, a gente vai passar por momentos de muita dificuldade na nossa vida e todos os salmos que a gente leu até aqui comprovam isso. Muitas dificuldades são as que a gente vai passar enquanto vivermos. Porém, existe o tempo do livramento do Senhor, existe o tempo de cantarmos de alegria, existe o tempo de batermos palmas diante do nosso Deus, celebrarmos a Ele com vozes de alegria. É tempo de celebrar. Mesmo em meio à dor, eu e você podemos celebrar porque o Senhor já subiu entre aclamações. O Senhor está nos céus, Jesus ressuscitou, Jesus está sentado no trono do universo e nós já temos a vitória garantida. Mesmo que nessa vida nós passemos por tribulações, por dificuldades, enfrentemos crises, a vitória final sobre o pecado, a vitória final sobre a morte já nos foi entregue por meio de Jesus Cristo, quando Ele morre, mas sobretudo quando Ele ressuscita e sobe aos céus, de onde Ele está reinando à direita de Deus Pai. A gente termina a nossa leitura de hoje lendo o Salmo 48, que também é um cântico, Salmo dos Coraitas. O Salmo 48 diz, um cântico muito conhecido que a gente canta nas nossas igrejas, está aqui contido nesse Salmo. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o monte Sião. Zafon refere-se ao monte sagrado que fica no norte de Israel, né? Como as alturas do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Sião é a cidade de Jerusalém, onde ela foi estabelecida, onde ela foi construída. Nas suas cidades, Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônicos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. Pausa. Deus permanece o lugar da sua habitação firme para sempre. Se aqui no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, o desejo do povo era ir até Jerusalém, ao Monte Sião, para adorar ao Senhor, para louvar a Deus e entregar as suas ofertas de louvor, mas também fazer pedidos a Deus, agora nós temos nos achegado a um outro monte, é o que o escritor aos Hebreus escreve, o Monte do Calvário, de onde também saem
chamas de fogo, como foi no Monte Sinai, lá na revelação de Moisés, mas nesse novo monte que nós estamos habitando, nesse monte do Senhor, na cidade do nosso Deus, nós podemos ter a certeza, nesse lugar de encontro com Jesus, na cruz do Calvário, nós podemos ter a certeza de que as nossas preces serão ouvidas, os nossos pedidos serão atendidos e nós seremos libertos de uma vez por todas dos nossos inimigos. O pavor vai dominar os nossos inimigos, aqueles que um dia, Satanás e os seus demônios, que um dia quiseram nos prender em laços de morte, em laços de inferno, de pecado, de trevas, eles vão fugir aterrorizados, porque na cruz do Calvário, naquele monte maldito, nós recebemos a bendição, nós recebemos a salvação por meio de Jesus Cristo. Nós fomos salvos na cidade do nosso Deus. Esse lugar chamado salvação, eu e você podemos habitar hoje e receber do Senhor a salvação, receber do Senhor o livramento que tanto precisamos. E o Salmo termina com os seguintes versículos: No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança até os confins da terra, ou seja, não são apenas os judeus que receberam essa salvação, até os confins da terra, o nome do Senhor alcançou todos os lugares, nós fomos salvos, nós fomos libertos, como teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra, e a tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Glória a Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus encheu a sua mão direita de justiça quando ele se fez justiça por nós na cruz do Calvário. E hoje nós podemos contar com ele como sendo o nosso guia, o nosso pastor, até o fim. Que coisa linda a gente poder ler a palavra e ser encorajados por ela, por aquilo que ela tem a nos ensinar, não é verdade? Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Nós vamos pedir a Deus a bênção dele para o nosso dia. E eu te desafio, como sempre, hoje, domingo, a buscar uma igreja mais próxima, buscar a sua comunidade de fé, para que você possa adorar ao Senhor e ser cheio, ter o seu coração cheio daquilo que a gente acabou de ler na palavra, essa esperança da salvação, esses cânticos de livramento que o Senhor traz sobre nós. Eu te incentivo e te desafio a procurar uma igreja. Mas antes, eu quero orar com você, pedindo a Deus graça para o seu dia. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, porque mesmo em meio às nossas turbulências e adversidades, podemos contar com o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é aquele que nos livra. O Senhor é socorro bem presente em tempos de angústia. Obrigado, Senhor, porque não precisamos recorrer mais a um lugar físico, mas em Jesus nós podemos encontrar esse lugar onde há salvação, onde há vida eterna, onde há livramento para nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco e sido nosso guia e será até o fim. Abençoa-nos, ó Deus. Enche-nos com a Tua palavra, enche-nos com a esperança da Tua glória. E hoje, no dia do Senhor, fica conosco e nos abençoe para que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que fizermos. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Que Deus te abençoe, um bom dia para você. E se Deus quiser, amanhã, por volta das 8 da manhã, a gente está aqui novamente, ao vivo, para continuarmos lendo a Palavra de Deus. Um grande abraço para você e até mais, se Deus quiser.